Vamos falar aqui. A gente não sabe os efeitos que esse curso tem na sua vida, esse lugar aqui tem na sua vida. A Academia Constela Amor, ela é para criar efeitos, levar esse conhecimento a mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas naquilo que a gente desconhece. Então, assim como a Juscelia, obrigada, Juscelia, voltou a falar, uma professora 10 anos sem poder falar, imagina isso, né, gente? E tendo que trabalhar, né? Obrigada, tendo que trabalhar, e a voz dela volta após uma aula aqui com a gente. Então, muito obrigada, Juscelia, eu espero que você possa se expressar e que essa voz possa vir com toda a potência para que você possa expressar esse seu amor e redescobrir esse amor pela aula também. É óbvio que você não gostava mais da aula, você não podia expressar o que você queria, era frustrante. Então, parabéns e que bom que você escolheu estar aqui com a gente. Além da Juscelia, tivemos também casos de uma pessoa que eu não vou falar quem é, mas ela veio me relatar que após uma aula ela menstruou. Ela não menstruava há 8 meses, estava com medo de ser menopausa precoce. Foi após uma aula onde ela se reconciliou com a mãe. Então, nós não sabemos como as aulas aqui farão algo para você na sua vida e no seu campo. Mas nós temos casos de famílias que estão emagrecendo, nós temos casos de uma aluna que a mãe emagreceu, nós temos o caso de um menino com TDAH que agora escuta, conversa, fala, compartilha. E nós temos inúmeros microcasos que a gente sequer percebe a conexão, mas nós podemos perceber dentro de nós o que eu mudei, né? Quando foi que eu mudei, que mudou a minha vida. É Então, verdade. quem está falando aí, pode falar. Michele, o que você mudou, Michele? Fale com a gente. O que aconteceu? Eu... Menina, eu falei aqui, mas eu achei que o fone não estava desligado. Agora você não quer contar o que aconteceu, tudo bem. Mas então, eu percebi a mudança gradual no fluxo melhor da vida, conseguindo organizar melhor as minhas coisas, me sentindo mais leve e mais feliz. Ai, que bênção. Tá Ajuda bom? bastante, né? Hoje a gente vai no Pai, tá preparada? Muito. Bom, então é para Obrigada. isso. Obrigada a você. É para isso que essa academia está aqui, para ajudar vocês a construir uma vida melhor num campo muito sutil, né? Porque quando a gente pensa em terapia, às vezes a terapia ela pode ser muito invasiva, muito profunda, o que é excelente. Eu não estou excluindo, pelo contrário, eu faço, eu atendo e eu recomendo que as pessoas que estão aqui também, se puderem. Tem gente que tem plano de saúde, eu sempre falo, olha, não precisa ser comigo, mas busque uma pessoa. Só toma cuidado para buscar uma pessoa que não fique contra a sua família. Por exemplo, uma pessoa que brigou com a própria mãe dificilmente vai conseguir que você se reconcilie com a sua mãe. Claro que ela pode, não estou questionando o profissionalismo, mas se ela tiver raiva, ela talvez não faça um esforço nessa direção. Mas se ela quiser se curar, você querendo curar, então pode ser que você a cure e ela cure você também. Então eu sempre falo isso, que é importante a gente cuidar e olhar e estar sempre, sempre buscando melhorar. Porque quando a gente melhora, a nossa vida melhora. E isso é muito difícil das pessoas entenderem, que eu melhoro, melhora tudo, muda tudo. Então, nós tivemos uns casos de casamento já da nossa comunidade aqui, mas hoje nós vamos falar sobre a importância que nós temos, né? Os pais, né? Como a relação dos pais influenciam a nossa vida, né? Como a gente pode viver a nossa vida como as mulheres. Qual é a importância das mulheres terem uma boa relação com o pai, com os homens, né? Bom, quando a importância do pai na vida de uma mulher, ela é indiscutível a partir do momento que ele é a primeira representação daquele oposto, daquela polaridade. Então, desde o momento em que a gente nasce, o que acontece com a gente? A gente fica próxima à mãe, principalmente as mulheres, né? A nossa primeira referência de amor é aquele casal, é aquele homem e aquela mulher. Nós falamos da mãe na aula passada, então se você chegou aqui agora, assista a aula passada, tá bom?
Pode assistir depois, não precisa ser nesse lugar, nessa hora. Então, quando nós entramos em contato com a mãe, primeiramente, a mãe é aquela que está dentro, ela está junto da gente. Nós estamos juntos da mãe, somos um só. Então, quando saímos, ainda achamos que somos um só. Por muito tempo, nós não temos a percepção de separação. Isso vai acontecer a partir ali do 7º mês, onde eu descubro que eu não sou mais ela. Alguns mais, outros menos, outros não descobriram até hoje. Mas quem coloca limites na relação entre filho e a mãe? O pai. O pai, ele é aquela pessoa que ele vai estabelecer o limite, ele vai mostrar a gente que nós não somos a nossa mãe. Ele vai mostrar a gente que a gente não é mais aquela pessoa que está ali unida à mãe. Porque através da presença externa do pai, onde ele pega no colo, onde ele se comunica com a mãe, e eu observo agora, muitas vezes, não mais dentro dela, nem no colo dela, às vezes no berço. Então, ele vai mostrar que, à medida que a gente cresce, que nós somos indivíduos separados da mãe, por mais que nós tenhamos esse vínculo no nascimento. Então, esse pai se torna um modelo das nossas relações com os homens. Ele se torna um modelo da nossa relação de polaridade entre homens e mulheres. Então, vai ser esse pai que vai mostrar a forma como nós nos relacionamos com os homens e somos capazes de construir relacionamentos positivos e harmoniosos com os homens ao longo da nossa vida. Por outro lado, se a relação com o pai ela foi marcada por uma ausência, pela negligência, até mesmo abuso emocional, abuso físico, abuso íntimo, ela pode carregar muitos impactos significativos nas nossas relações com os homens dentro de relacionamentos. Porque essas relações vão ser afetadas pela nossa capacidade de estabelecer vínculo e principalmente o quê? Confiança. Porque aquela pessoa que estava mais próxima, eu não pude confiar, eu não pude contar, eu não tive ela pronta. Então, é importante nós termos consciência dessas influências e buscar autoconhecimento, compreender como nós, no nosso íntimo, estamos transformadas pela nossa relação com o nosso pai. A terapia, a constelação, o autoconhecimento, de forma geral, aqui a academia, ela é um recurso valioso nesse processo para que você possa se ajudar a explorar suas próprias emoções, identificar os seus padrões, desenvolver a sua habilidade de estabelecer uma relação mais saudável até com as memórias que você tem do seu pai. Então, quando nós olhamos, precisamos entender quem foi esse pai. Quem é ele? Ele era um pai amável? Ele era um pai que discutia com a mãe? Ele era um pai que a mãe falava não e ele sim? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a minha mãe diz não, ela põe um limite, meu pai diz sim, o que que vai acontecer comigo quando eu olhar os homens? Eu vou me aproximar deles, mas eu sei que eu preciso ter um certo cuidado. Então, talvez uma mulher se sinta atraída pelos homens, queira seduzir esses homens, mas na hora de realmente abraçar e tomar esse homem como relacionamento, de quem que ela lembra? Da mãe que afasta ela desse pai. E nesse momento, o que que ela vai fazer? Ela vai seduzir, ela vai se sentir atraída, mas ela não pode se entregar. Então, talvez ela até seduza os homens, ela até converse com os homens, mas na hora de estabelecer um vínculo, um relacionamento, um contato mais íntimos, ela não se sente liberada. Por quê? Porque a mãe interviu entre ela e o pai. E normalmente é o pai que intervém entre a criança e a mãe. Mas algumas mães são muito ciumentas. Então, nós precisamos entender como foi essa relação. Nós precisamos lembrar que nem todas as pessoas tiveram relações positivas com o pai e com a mãe. Cada história é única e complexa. E cada pessoa, cada família tem a sua natureza, a sua forma de se desenvolver.
Por isso que é preciso que a gente fortaleça quem nós somos no nosso íntimo, que a gente cultive a nossa confiança, que a gente possa ser nós mesmas no buscar, né? No buscar daquele autoconhecimento sólido. O que foi real? O que teve respeito? O que não aconteceu? O que eu exigi? Que base que eu construí a minha relação com meu pai? Então, nessa jornada de cura e transformação, que é muito desafiadora, a gente também precisa reconhecer que esse pai faz parte. O nosso pai faz parte. Alguém aqui nasceu sem pai? O pai não estava presente na fecundação? Alguém aqui, por acaso é filho só de uma mulher, não teve a mínima participação de um homem? Não existe uma pessoa que não tenha um pai biológico, tá? Então, nós precisamos entrar em contato com isso. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente não tem uma relação saudável com o nosso pai, isso vai impactar de forma significativa nas nossas relações com os homens, tanto no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos de casal e até com os filhos, tá? A figura paterna, ela representa para a gente esse desenvolvimento emocional nas dinâmicas de relacionamento, como, por exemplo, uma mulher. Aquela mulher, ela vai ser impactada por como o pai dela foi, quanto homem. E aquele homem, né, os homens que crescem também são impactados por aquele pai enquanto homem. Apesar de que, para nós, para a mulher, né, não existe. O pai ele não deveria ser visto nunca como homem, só homem para a mãe. Então, o pai não é um homem para mim, ele é homem para minha mãe, mas eu, enquanto criança, eu não entendo isso. Na minha fase de desenvolvimento mais inicial, meu pai é homem e a minha mãe é mulher. E aí eu olho como eles se relacionam. Por quê? Porque eu não tenho maturidade, eu não tenho conhecimento, eu não tenho aprendizado, eu não tenho experiência. Então eu vou olhar aquele pai, aquele homem, e aquela mulher, aquela mãe. Quando eu entendo que para mim ele não é um homem, ele é pai, para mim ela não é mulher, ela é mãe, eu consigo me afastar, mas até eu entender isso, eu já construí ali couraças, dificuldades, um aprisionamento, às vezes emocional, daquela relação que eu vi entre ele e a minha mãe. Então, a gente podem surgir várias dificuldades numa relação que não é saudável, né? Uma dificuldade de estabelecer confiança. Quando eu não confio que meu pai pode prover, que a minha mãe teve que ali fazer tudo o que ela tinha que fazer e ele não estava presente. Isso pode me levar à dificuldade de confiar num homem naturalmente, né? Isso pode resultar em comportamentos defensivos. A gente pode se guardar emocionalmente, dificuldade em se abrir emocionalmente nos relacionamentos. Isso pode causar baixa estima, né? Baixa autoestima, quando você olha para um homem, por exemplo. Quando o pai é ausente ou negligente, você pode achar que eles preferem ficar com outras pessoas a ficar com vocês. Então, como que a gente vai olhar para um relacionamento? Eu não sou validada por eu não sou validada por esse pai, eu não tenho esse apoio paterno do pai, eu posso me sentir totalmente inadequada, eu posso me sentir com dificuldade de me sentir valorizada. Então, eu vou sempre achar que esse meu parceiro está onde? Com outra que é melhor que eu. Por quê? Porque o meu pai, lá atrás, né, ele escolheu outra família. Para vocês terem uma ideia de como isso é construído. E claro que esse pai também, lá atrás, pode ter visto isso do pai dele, né? Ele pode ter passado por isso com o pai dele. Ele pode ter aprendido isso, que pode ter aprendido com o avô. Mas eu tenho que olhar para as minhas relações e deixar as outras relações em paz, se eu quiser crescer. A gente também pode desenvolver relacionamentos, padrões de relacionamentos disfuncionais, né? Uma falta do modelo saudável de um pai, por exemplo, pode resultar numa repetição de padrões disfuncionais
nos casos românticos. Então, você pode atrair um parceiro que vai fazer com você exatamente o que o seu pai fez com a sua mãe, ou algum parceiro que vai fazer com você alguma situação que você queria evitar da sua mãe. Ou você vai trazer totalmente o oposto. De repente, o pai era super forte, e aí você teve que ser forte para defender a sua mãe, e aí você vai atrair um parceiro que seja mais fraco para que consiga, que tenha paciência de lidar com toda aquela sua força. Também pode trazer relacionamentos abusivos, o pai que agride a mãe, eu posso achar isso inconscientemente uma forma de amor, e ser agredida eu posso entender que aquela pessoa realmente me ama, por mais estranho que isso pareça, tá? Eu sei que isso soa muito estranho, mas algumas pessoas ainda pensam dessa forma e ficam confortáveis quando um homem, por exemplo, faz um escândalo. Por quê? Porque assim ela via e o pai fazia com a mãe e ela achava que isso era amor. Então, a gente precisa entender sobre quais bases o nosso íntimo está em relação aos nossos pais. O que mais que pode acontecer? Medo de abandono, por exemplo. Se o pai é ausente, se ele abandona a mãe, eu posso ter medo nos meus relacionamentos de um medo profundo de abandono. Pode me levar a comportamentos de dependência emocional, onde eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu não permito que aquela pessoa, que ela seja ela ou que ela me diga não. Eu não vou permitir que aquela pessoa, ou ela entra, e se ela entrar, eu vou fazer tudo o que ela quer, vou até me humilhar, me colocar em situações muito ruins. Eu posso ter uma necessidade excessiva de aprovação dessa pessoa, então a pessoa, se ela reclama de mim, briga comigo, né? Ela brigou comigo, reclama comigo, fala que eu nunca vou conhecer ninguém, que ninguém nunca vai me amar como essa pessoa me amou, e aí ela me trata mal e me manipula, por exemplo, e eu não consigo sair porque eu acredito naquilo que ela fala. Ou seja, uma relação onde eu construo um abuso, uma dificuldade de estabelecer limites saudáveis, né? Eu posso ter dificuldades também de expressar a minha emoção. Por exemplo, se eu, na falta de um ambiente emocionalmente seguro para que eu pudesse me expressar tanto com o pai quanto com a mãe, pode resultar numa dificuldade de expressar o que eu penso e o que eu sinto de forma saudável, com medo da crítica. Então eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou esconder aquela blusinha. Por quê? Eu não consigo estabelecer uma comunicação eficiente e eu não sou respeitada. Então, é importante que a gente reconheça quais são as questões emocionais que foram estabelecidas na nossa vida com o nosso pai, para que a gente consiga resolver questões íntimas nossas. E para que a gente também veja padrões. Quantas vezes a gente não viu um caso de uma pessoa, parou para analisar e descobrimos que nós estávamos seguindo nesse padrão, tá? Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, vamos falar aqui de 5 problemas comuns que existem. Mais comuns, tem vários, né? Mas vamos lá. Escolha de parceiros inadequados, quando você olha para o seu pai. Mulheres que não tiveram uma relação saudável com o pai, elas têm dificuldade e em gostarem de relacionamentos saudáveis. Alguém aqui já viu aquela que fala assim: ai, quem eu quero me trata bem, eu não quero, mas tem o pilantra, o chato, o mentiroso, e aí esse é que eu quero, que me despreza. O pai desprezou, ela se sentiu desprezada, não necessariamente o pai desprezou. Então, essa é aquela pessoa que tem uma relação, que escolhe o parceiro inadequado porque o pai, de alguma forma, transmitia isso para ela e para a mãe. Então, elas podem se sentir atraídas por pessoas que se assemelham a esse pai negligente, a esse pai ausente, repetindo padrões disfuncionais nas relações. Dificuldades, por exemplo. 2, né? Dificuldade de confiar. A falta de confiança no pai, ela pode se estender a esse relacionamento amoroso. Então, se você tem dificuldade de confiar no seu parceiro, com medo, ou até esperando, né, que ele te decepcione ou te abandone, pode ser que você esteja num comportamento de tentativa de controle. O que é esse controle? Criar um controle para que a pessoa nunca faça isso. Então, as pessoas com dificuldade de confiar, o que elas vão fazer? Elas vão exercer controle. Por quê? Porque elas têm insegurança na relação. Porque elas têm
Medo de que essas pessoas possam fazer com elas aquilo que o pai fez. Então, vamos lá. Escolha de parceiros inadequados, dificuldade em confiar, medo do abandono. Ó, a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Mas a ausência e a negligência do pai, ela pode gerar esse medo profundo numa mulher. Então, ela tem medo de se abrir emocionalmente, de se entregar completamente ao parceiro, medo de ser deixada sozinha. E, por esse mesmo motivo, muitas mulheres permanecem sozinhas após uma separação. Elas não querem viver o abandono. As mulheres que se sentiram, de certa forma, abandonadas pelos pais, tendem a ser mulheres que ficam sozinhas depois de mais velhas. São todas? Não, mas existe uma grande parte cujo pai abandonou a mãe, ela também se sentiu abandonada, e aí ela não consegue ficar com um homem no relacionamento. Então, escolha de parceiros inadequados, dificuldade em confiar, medo do abandono, busca de aprovação, que a gente falou lá em cima, né? Agora a gente está enumerando. Se a gente não tem uma boa relação com os pais e a gente... O que a gente quer? Qual é o nosso desejo quanto criança? Que esse pai goste da gente, que ele aprove a gente. Mas se esse pai saiu, se esse pai é negligente, se esse pai abusa da gente, né? Às vezes ele aprova a gente só mediante aquilo que ele deseja. Então, isso é manipulação, é uma relação abusiva. Então, eu vou crescer nesse ambiente até perdendo a minha própria identidade. Dificuldade de expressar a emoção, que a gente falou mais acima também, mas é a quinta. Então, vamos lá, numerando aí, por exemplo. Tem muito mais, tá? Escolha de parceiros inadequados, dificuldade de confiar, medo do abandono, busca por aprovação, dificuldade em se comunicar nas relações, né? Porque eu não posso me expressar. Eu não me sinto segura para falar isso na minha casa, eu não vou me sentir segura para falar isso na minha vida. Então, por isso que é tão importante. É importante que a gente entenda que essa relação que a mulher tem com seu pai, ela desenvolve um papel crucial na vida, e impactando diretamente nas relações, na formação da mulher. E lembra que a gente falou lá no início sobre limite? É com o pai que eu aprendo o limite, mas se eu aprendi com a mãe, talvez eu não saiba qual é o limite. Por quê? Principalmente se a mãe disse sim, o pai diz não, ou vice-versa. Qual é o limite? Então eu fico confusa e eu não sei se eu estabeleço qual o limite que é o mais certo para mim. E aí, algumas relações elas podem ultrapassar esses limites, tanto nos aspectos emocionais, psicológicos, sociais, também físicos, né? A pessoa pode me invadir, ela pode me penetrar, ela pode me humilhar, porque eu não sei como parar, eu não sei estabelecer esse limite. E é totalmente diferente de uma relação saudável com o pai. A gente vai falar mais da relação saudável com o pai, mas agora eu quero que vocês, chegou a hora, coloquem aí entre vocês o pai de vocês. E quem tiver parceiro, parceiro na frente. Tá? Vamos colocar primeiro o pai, para não fazer uma confusão. Então, agora aí onde vocês estiverem, não importa o que aconteceu, coloque seu pai. Você pode deixar seu pai só na porta, se for muito incômodo para você. Se você sofreu alguma questão de violência física, violência sexual, ele fica mais distante. Se isso não aconteceu, ele pode se aproximar de você, tá bom? Então, vamos lá. O seu pai vai entrar agora onde você estiver, e aí ele vai parar na porta para algumas pessoas. E ele vai se aproximar para aquelas pessoas que dão essa permissão, que se sentem confortáveis. E agora eu quero que você sinta em você o que acontece com você quando esse pai, ele está aí. E eu quero que você pense na sua relação de confiança. Você pode confiar nesse pai? É fácil? É difícil? Você teve medo de ser abandonada por esse pai? Você teve medo do que esse pai fez, falou ou agiu com a sua mãe?
Você espera que esse pai bata palmas para você? Concorde, elogie, valide a sua vida? Você pode expressar os seus sentimentos de forma natural para esse pai? Agora vamos colocar a mãe, tá? A mãe ela já vem normalmente antes, mas a gente hoje está olhando primeiro para o pai. Então vamos colocar a mãe do lado desse pai, mesmo que você não tenha conhecido ou não tenha memória. A sua mãe, ela está ocupada com outras coisas e ela vai dizer: tudo bem se você também coloca o seu pai no seu coração. E aí você vai deixando ele entrar no seu coração, mesmo que seja naquela porta, que ele esteja distante, você vai pensar no pai que conheceu a sua mãe quando você nem era nascido. Pensa no pai na noite em que eles se encontraram, ou na tarde em que eles fizeram você. E aí pensa nesse pai desse dia e permita que esse pai criativo, criador, entre no seu coração. E diga a ele, papai, ou pai, né? Por isso sou grata. Por esse dia. Por esse dia, ok? Por isso sou grata. Tudo bem se você é o meu pai. Ok? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém sentiu algo? Muito sono, Lilian? Quem está com muito sono nas aulas é porque está esperando alguma coisa. Está esperando alguma coisa amanhã? Não precisa ser da aula. Tá esperando algo, esperando alguém, esperando. Alguém quer compartilhar? Coloquem aqui o que vocês perceberam na. Hoje é aniversário do meu pai e senti vontade de chorar. Parabéns para o seu pai. Também é, de certa forma, seu aniversário, né? Ele nasceu e assim você teve uma chance. Então vamos lá. Quando eu falei isso, questão do abandono, coração explodindo, que bom. Quando eu falei do abandono, quando eu falei das situações, que situações vocês colocaram? Que situações vocês lembraram que faz relação com o seu relacionamento de casal? O que você viu que faz sentido? Assim funciona o pensamento sistêmico. Eu tenho um pai e ele é a primeira relação com a minha mãe. O que você notou do que eu falei que você
viu na sua infância e aí que você reproduziu na sua vida. Então, vamos lá, eu vou ler aqui, vocês coloquem no chat, quem quiser abrir pode falar, tá? Muitas até, que bom, parabéns aí. A ideia é essa, é trazer você para essa consciência, sabedoria sistêmica, trazer isso para sua vida, tá? Então, eu vou ler aqui em voz alta as questões, tá? De vocês. Se alguém quiser que não leia, avisa, por favor, não falar meu nome, tá? Então, eu não vou falar nenhum nome agora. Ó. Coração explodindo de felicidade quando ele entra pela porta. Senti muita pressão na nuca, depois aliviou. Tassiane, bem-vinda, você chegou agora, eu vou deixar uma dica para quem entrou agora. Assiste as aulas lá do início, que a gente vai explicar para você como é que funcionam essas pressões. Na verdade, toda pressão, ela é causada por uma emoção. Tudo que você tem no corpo é uma emoção que causa, tá? Então, não... eu tô com dor na bursite. É uma emoção. Aconteceu alguma coisa. Então, bursite é ótimo. De bursite. Na bursite. Eu tô com bursite. Na bursite é ótimo. No ombro. Hoje eu tô ótima, né, gente? Mas eu passei o fim de semana estudando de 9 às 18. Sábado e domingo. Tanto que eu até dei uma sumida, mas já estou de volta. Estudando para ajudar vocês. E isso ajudou muito. Hoje os atendimentos foram maravilhosos e vai ajudar cada vez mais vocês aqui na academia. Então, Tassiane, volta lá e você assiste as aulas, porque eu ajudo vocês a entenderem, a voltarem a entrar em contato com as emoções de forma física. E a partir desse contato, você começa a ter memórias, a estabelecer conexões, a lembrar de situações, de frases, de situações e casos pessoais que vão ajudar vocês a liberarem traumas, tá? Sinto que preciso, agora vamos às questões. Sinto que preciso da validação dele para tudo que faço. Como que alguém pode ir muito longe? Vamos pensar. Se eu preciso da validação de alguém para tudo que eu faço, eu não vou muito longe. Por que eu não vou muito longe? Porque quando eu quero ir, o que eu faço? Eu preciso voltar. Eu preciso ir lá, ver se está tudo bem. Ou, se eu fizer e ele não estiver perto, eu vou fazer de que forma? Insegura. Eu vou ser insegura em relação à minha vida. Porque se eu ainda hoje estou esperando aprovação, o que eu vou poder saber? O que eu posso imaginar? Em algum momento eu não tive essa aprovação. Então, como é que a gente conduz o processo? Preciso ir nesse momento onde eu não tive essa aprovação. E às vezes a gente não lembra, e a gente vai lembrar o quê? Dentro do atendimento em constelação familiar. Não é isso? Vamos ler outra questão aqui. Eu me lembrei que não podia confiar em meu pai. Ele fala uma coisa e faz outra. Assim é com o meu parceiro. Algumas vezes, muitas até. Então, eu procuro um parceiro que me lembra aquela relação. Por quê? Porque eu aprendi que a relação de casal é assim. Uma pessoa botou aqui, não fala meu nome, mas a pergunta já estava antes, eu não falei não. Necessidade de acolhimento e proteção quando estou com o pai. Então, necessidade de acolhimento e proteção quando eu estou com o parceiro. Vamos lá. Minha mãe veio embora comigo com 1 mês de vida e ele nem imaginava. Tenho amor por ele. Não me sinto amada por ele. Eu fico imaginando quantos relacionamentos de 1 mês essa pessoa não teve. Quantos relacionamentos começaram ali e depois de 1 mês a pessoa foi embora? Ou ela foi embora? Ou cansou, falou, esse é o pensamento sistêmico. Eu olho o que acontece comigo, com o meu pai, com a minha mãe, e eu aplico ele na minha relação com a vida, com o amor, com o dinheiro. Só que eu não tenho essa maturidade, a gente não aprende isso. Só aqui, não tem lugar que te ensine isso. Por isso que a academia ela é tão especial.
Porque ou você faz uma constelação ou uma formação, ou você vai fazer um curso para um relacionamento sistêmico, outro para o dinheiro sistêmico, e aí você não tem esses entendimentos. Tanto que tem pessoas aqui que já são formadas, tem professores de constelação aqui também. Tem gente que é profissional. Por quê? Porque aqui vocês ganham ajuda a estabelecer o pensamento sistêmico, porque não é porque você se formou em constelação, né? Tem gente que veio da minha escola e tem gente que veio de outra. Mas tem gente que veio de outras e sente uma necessidade de se aprofundar mais. E aqui é para isso, é para gente. Ok? Vamos lá. Senti uma necessidade de aprovação por parte dele, ou seja, esse pai, não vou muito longe. Já tentei me reaproximar sem sucesso, não tem reciprocidade. Ok, essa aqui, se ela não viu a mãe ser feliz com o padrasto, por exemplo, ela dificilmente vai conseguir ficar muito tempo próxima do marido. Então, tem mulheres que às vezes o pai fica longe, o que vai acontecer com elas? Elas vão não querer contato físico, querem ficar longe. Arruma um marido que viaja muito. Ó, meu pai ameaçava que ia se matar e eu ficava sempre com muito medo dele. Como é que vai ficar com, como é que vai poder viver livre se vive com medo? Tem um caso aqui maravilhoso. Até hoje, quando vou conversar com meu pai, minha mãe entra no meio. Mas eu acredito que quando isso acontece, essa mãe entra no meio de tudo. Porque a pessoa que entra no meio de uma conversa, ela entra onde ela não é chamada. Então, ela vai dar opinião que não é pedida. Ela vai expressar um comentário que não é, que ninguém pediu. Isso serve não só para a mãe, mas serve também para a gente. Eu consigo ficar calada quando eu vejo meu filho conversar com o pai? Eu deixo eles criarem uma relação? Ou eu me intrometo? Meu marido se intromete na minha relação com o nosso filho? Isso é importante. Aqui, ó. Medo de rejeição, necessidade de aprovação, medo de abandono, insegurança e ciúme. Sou sufocante com o meu parceiro. Eu quero que você me ame como eu queria que meu pai me amasse. Tudo bem? O meu problema é a constância. Postergou muito. Não consigo continuar nada que começo. É possível. Possível. Amo meu pai, mas parece que ele existe tipo um vidro entre, parece que existe tipo um vidro entre nós. Não consigo nem abraçá-lo. Com meu marido é mais fácil, mas ele vive longe de mim. Tem uma distância também. Viajando a trabalho sempre. Dá tchau pela janela do carro, né? Janela de casa, no vidro. E aí eu vou falar um pouquinho só sobre esse vidro aqui. Quem tem a sensação que tem uma barreira, que tem um vidro, que tem uma pedra entre si, tem. E isso se chama movimento interrompido, se chama algum trauma que você viveu em relação ao seu pai que se afastou dele. Você só vai conseguir identificar isso dentro da terapia, dentro da constelação familiar. Ou se você estudar bastante aqui, você possa perceber isso sozinha. O que algumas pessoas já estão desenvolvendo essa exímia habilidade, não é mesmo? Então, vocês estão entendendo que a relação da mulher, né, em relação ao pai, ela desenvolve e desempenha esse papel crucial na vida, que impacta diretamente as relações com os homens? O pai, ele é uma figura fundamental para uma identidade feminina, né, no entendimento saudável das relações. Saudável, né? Nas habilidades de comunicação, eu consigo olhar, confiar conversar com um homem, confiar no homem. Muitas mulheres não conseguem conversar com o homem porque a mãe falava assim: deixa seu pai em paz. Ela não permite.
E o contrário, né? Quando eu tenho um relacionamento positivo com meu pai, eu posso ter uma base sólida para construir relacionamentos saudáveis. Eu posso identificar uma relação de abuso logo no início. Eu vou pensar assim: nossa, meu pai jamais faria isso comigo, eu falaria algo assim. Ele me protege, então não é esse tipo de homem que eu quero. Eu posso usar o meu pai como referência, se ela é positiva, para me relacionar com homens ao longo da vida. Escolher um modelo masculino, quando eu digo modelo, não é um modelo físico, mas saber que isso é admissível, isso não é admissível. Então, se meu pai trata minha mãe com respeito, eu não vou admitir que um homem me trate com desrespeito, e se ele o fizer, eu terei vergonha. Então, se o pai encoraja, apoia nas conquistas, transmite uma sensação de segurança e proteção, e a pessoa tem um envolvimento saudável com o pai, como filha, ela pode se fortalecer, ela tem uma boa autoimagem, e ela pode desenvolver um senso saudável de valor próprio, isso é ótimo. Agora, o pai precisa ficar no lugar de pai, tá? Outro dia na internet eu vi uma mulher que viralizou um vídeo, e o vídeo vinha de um pai que no dia dos namorados levou uma rosa para a filha, uma carta e falou que o primeiro encontro dela ia ser com ele. A menina devia ter uns 5 anos. Não, papai tem encontros com a mamãe. Papai leva a mamãe para o encontro e é assim que o papai faz com a mamãe. Você só pode admitir disso para mais com o homem. Agora, não na direção dela. Então, a namoradinha do papai é extremamente prejudicial. Não existe a filha ou o filho ser namoradinho da mamãe. Filho é filho. Filha é filha. Isso é uma inversão de papéis e muito perigoso para as crianças, porque elas vão estar num não lugar. O que acontece quando a filha é namoradinha do papai? Ela vai para o lugar de quem? Das amantes. E aí elas não sabem por que elas arrumam homens casados. Porque a namoradinha vai competir com a mãe, gente. Então, estabelecer e se sentir segura na relação do pai, agora, se você não teve, é importante que, independente da qualidade da relação que você tenha tido com ele, você precisa superar os seus próprios desafios. Você precisa superar as suas próprias questões. Então, a gente precisa cultivar um relacionamento saudável com a nossa vida hoje. Independente do que aconteceu no passado. É claro que o que aconteceu no passado afeta a nossa vida hoje, mas cabe a nós determinarmos dentro da gente como que a gente vai cultivar isso. Então, a gente pode reconhecer essa importância, mas precisamos construir uma base sólida para confiar nos relacionamentos amorosos, nos homens, de forma gratificante e duradoura. Tá bom? Então, vamos para mais um exercício aqui. Agora eu vou pedir para vocês colocarem o parceiro ou a parceira na frente de vocês. Agora, coloca atrás de você o seu pai. E diga a ele: você é melhor homem para mim que o meu pai. Para o parceiro, tá? Você é melhor homem para mim que o meu pai.
E diga ao seu pai: você é melhor pai para mim que o meu parceiro. Tenta falar mesmo, gente. Se quem puder, você é melhor pai para mim que o meu parceiro. Para o pai, né? Quiser olhar o pai ficar atrás, pode olhar. Vira mesmo. Você é melhor pai para mim que o meu parceiro. E diga ao seu parceiro: você é melhor homem para mim que o meu pai. E aí a sua mãe vai se aproximando, não muito, tá? Nesse momento. Mas você pode dizer ao seu pai: eu deixo você com a mamãe. A mãe mais longe, tá? Não deixa ela aproximar muito do casal, não. E aí, conforme o seu pai vai se afastando para perto da sua mãe, você vai se aproximando para perto do seu parceiro. Toma seu parceiro e diga aos seus pais: agora eu continuo num relacionamento de casal. Todos bem? Estão gostando? Estão felizes? O pessoal com sorriso? Pois é, curar, né, a relação com o pai dentro da gente pode trazer inúmeras vantagens para o nosso bem-estar emocional, para o nosso desenvolvimento pessoal como mulher, por exemplo. Então, muitas vantagens, né? A autoestima, a autoconfiança fortalecidas, ela acontece, a gente libera esse pai das nossas expectativas. Aprender a estabelecer limites saudáveis, né? Dizer para o parceiro: opa, aqui é lugar do meu pai. Ter confiança nos homens e nos relacionamentos saudáveis com esses homens, não criando tanta desconfiança e barreira emocional que são nossas na direção do pai. Poder se expressar, poder falar o que quer, o que deseja, ajudando na relação de uma forma de resolver conflitos, na melhoria da comunicação, o impacto positivo ali, na criação de novas ideias, de novos começos, de novos caminhos, de planos, de projetos, e em poder ser você mesma. Sem contar que você ainda se descobre, tem um crescimento pessoal incrível a partir do momento que você permite que esse pai seja só seu pai. Então, eu incentivo todas as mulheres aqui a se dedicarem às suas curas de dores, de mágoas em relação a esses pais e esses homens, porque isso vai abrir porta na vida de cada um de vocês. Então, não permitam que as feridas do passado limitem o seu potencial e afetem negativamente o seu relacionamento e bem-estar. Eu sei que o processo de cura pode ser desafiador, mas também é uma jornada de autodescoberta, de crescimento pessoal, de autovalorização, né? Então, não parem de buscar a cura, continuem no caminho de cura e transformação de vocês, curem essas feridas, permitam que esses padrões fiquem no início deles, na origem deles, eles não cheguem até vocês. Permita-se, né? Perdoar, soltar, soltar ressentimentos, dores, mágoas, dificuldades. Criar uma realidade mais positiva e significativa, um futuro melhor.
Deem de presente a si mesmas essas portas abertas para uma vida melhor. Eu estou aqui porque eu acredito que vocês merecem toda a felicidade e harmonia que a cura pode trazer para vocês. Então, avancem com coragem, com compaixão, determinação, alegria, pois a construção de um relacionamento saudável, não só com o pai, né, mas consigo mesmo, pode fazer muito por vocês. Como vocês estão? Bem? Então, antes de eu abrir a pergunta, deixa eu gravar aqui. Vou dar uma foto, senão eu esqueço os stories. Então, vamos lá. Todo mundo sorrindo. Vou botar no grupo. Vou gravar. 1, 2, 3, go! Yeah! Estamos aqui na Academia Constela Amor, hoje olhando para os nossos pais. Como o pai afeta a relação de casal. Como que essas pessoas são influenciadas por situações que vieram. Estão gostando, gente? Estão animadas? O pessoal está animado? Vai ficar isso na gravação. Aqui é assim, é original. Salvar, mandar para vocês no grupo. Mas vamos lá, eu vou abrir. Quem quer compartilhar o que sentiu, o que viu, o que passou? Alguém quer? Quem não conseguiu colocar o pai no coração? Tem alguém? Tá todo mundo bem? Lilian tá bem? Juscelia tá bem? Cirlei tá bem? Edilson tá bem? Michele e o bebê tá bem? Ó, temos um neném. Todo dia temos um neném agora, que maravilha. Fabiane tá bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tassiane? Conseguiu olhar o pai? Colocou? Devolveu o lugar dele, de pai? Tirou o parceiro do lugar de pai? A gente tinha que fazer esse lugar de filho, né, gente? Mas teremos muitas oportunidades. Então, ó, vou encerrando a aula por aqui. Vou deixar o videozinho e espero que vocês durmam com aquele pai, para quem não conseguiu, para quem sofreu abusos ou situações difíceis, fica pelo menos com aquele pai que fez você. A vida veio através dele. E aqueles que conseguiram, que puderem tomar o pai em sua totalidade, se aproximem do parceiro de vocês e façam essa separação desse papai. Combinado? Então, vou deixar um desafio para vocês. Essa semana, quem está numa relação, olhem para o parceiro e vê quando você compara ele, quando você não é uma reprise da sua mãe, né? Na direção dele. E coloca lá no grupo. Combinado? Então, um beijo, ótima semana! Ei!